Olá, geminiano! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que tem o Sol em Gêmeos ou você que tem ascendente em Gêmeos, essa previsão é para você. Hoje um vídeo especial porque vou fazer a previsão para o ano de 2026. Então, já pega o caderno para você anotar tudo. E te aconselho você assistir daqui 2 meses, 3 meses de novo e vai assistindo ao longo do ano, porque a gente está fazendo uma previsão, então aí você vai obtendo uma clareza maior dessa previsão, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e eu te ensino a aplicar a astrologia no seu dia a dia, aconselhando e fazendo uma previsão aí para que você entenda o que está acontecendo. Então, se você gostou aqui do canal, já aconselho que você curta, se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Pessoal, eu fiz uma gravação sobre o planeta Marte, explicando e dando conselhos para você, tá bom? Para todos. Ali é um conselho para todos os signos sobre o ano de 2026. Se você ainda não assistiu, vai lá, assista, tá bom? Porque aí você vai juntar com o que a gente vai trabalhar hoje, porque aqui agora é uma previsão direcionada para os nativos de Gêmeos e para quem também tem ascendente em Gêmeos. Nós estamos aqui indo para um ano de Marte, um planeta que vai pedir da gente atitude, coragem, ação. Para isso devemos trabalhar muitas coisas que estão armazenadas lá no inconsciente. E eu dividi essa previsão em 3 passos importantes para você, tá? Vamos começar com o primeiro, que é ponto forte de desenvolvimento. Então, eu vou explicar para você onde que Marte atua e o que você pode esperar, porque tem aspectos ali maravilhosos acontecendo que estão ajudando você a crescer e a progredir. Eu vou explicar o que é isso, tá bom? Vocês vão me ver olhando para o lado aqui, mas é porque eu não consegui ainda imprimir esse gráfico, então eu vou ter que olhar direto aqui no meu programa, tá bom? Então vamos lá. Gêmeos, o ponto forte de desenvolvimento para você é a sua carreira profissional. Veja bem, o planeta Marte, ele transita ali na tua carreira profissional, mexendo com a desenvoltura profissional, a sua imagem pública e reputação, as relações com chefes e também com a possibilidade de que você também faça aí uma gestão, caso você tenha algum cargo. Você pode, inclusive, é um céu que favorece você receber algum cargo de liderança, mas que é um cargo de liderança que você vai ter que performar, que você vai ter que avaliar, mas isso eu vou deixar para depois. Vamos aqui primeiro vou explicar para você o que está maravilhoso, o que está aberto aqui para você, que é o alcance de suas metas com foco na carreira profissional. O planeta Marte faz um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter, e ele está aqui de alguma forma dando para você um ano que você pode ganhar mais dinheiro, aumentar os seus rendimentos e também, de alguma forma, ocorrer aí um encaixe com a sua vocação, tá bom? Porque a casa do dinheiro é onde inicia a nossa vocação. Então, você vai ter oportunidade, além de ganhar dinheiro, aumentar os seus rendimentos, você também vai ter a oportunidade de reconhecer qual é a atividade profissional que você quer empenhar, de que maneira que você quer se desenvolver profissionalmente, tá? Olha, você vai falar assim, Paloma, e para quem não trabalha?
Veja bem, esta previsão é para quem deseja crescer e progredir. Então, mesmo que você não esteja trabalhando, mesmo que você não tenha nem mesmo a intenção de voltar a trabalhar, existe aqui uma probabilidade de grande avanço profissional, tá? Inclusive, aqui para alguns pode também envolver até burocracias que podem ajudá-lo a ter algum tipo de crescimento financeiro. Então, por exemplo, eu estou esperando a minha aposentadoria, pode sair sua aposentadoria, pode ser que você tenha aí, se você tem algum processo jurídico, nós temos um céu até interessante para que você ganhe esse processo, para que ocorra algum tipo de movimento interessante para que você receba um dinheiro. Por exemplo, aqui não está mexendo com isso diretamente. Essa minha análise é pelos aspectos que estão acontecendo. Vamos supor que você tenha ali, de repente, um consórcio, ou você tem uma aplicação financeira, né? Alguma coisa que envolva burocracias, aqui tá interessante para você, porque nós temos uma fluência com o planeta Júpiter que favorece esse tipo de situação, tá bom? Mas, para a grande maioria, que envolve o seu empenho profissional, o seu crescimento, a possibilidade de você desenvolver ao máximo as suas competências, a sua carreira profissional, tá? Nós temos aqui também, inclusive, vou colocar entre aspas, porque daqui a pouco eu vou falar dos desafios, entre aspas, tem aqui uma boa dinâmica com chefes, tá bom? Aqui eu vejo que de alguma forma você tem aqui chefes ou pessoas que de alguma forma te apoiam, te patrocinam, te abrem os caminhos aqui. Então, de alguma forma, sim, tá bem positivo essa situação, tá? Então, Gêmeos, onde você deve colocar a tua atitude? Nas suas metas, na sua carreira. É um ano para você construir agora um futuro melhor, por exemplo, tá? Porque a casa da carreira profissional, ela representa o futuro, tá? Então, você de alguma forma você vai ter uma projeção profissional que de alguma forma te traga algum equilíbrio no futuro próximo, tá? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que realmente colocar um foco nas suas metas e aqui desenvolver ao máximo a sua vocação, tudo bem? Agora eu vou falar para você qual é o desafio. Bom, os desafios do ano de 2026. Aqui já deu até uma embargada na garganta. Vou tomar água. Bom, o que acontece aqui é que o desafio, ele está totalmente conectado ao teu comportamento. Por isso que o buraco é bem lá embaixo, porque nós temos um ângulo de desafio com o planeta Marte, tá? Que vem aí colocando você numa situação em que você vai ter que reavaliar a sua conduta, tá? Reavaliar o teu comportamento. Você tá com uma tendência esse ano de 2026 a entrar em brigas, entrar em discussões. As pessoas podem também distorcer o que você tá falando. Então, vai de alguma forma te exigir muito a tua comunicação. Gêmeos é a comunicação. Gêmeos é a aplicação do conhecimento. Então, de alguma forma, você vai ter que fazer uma revisão esse ano da sua conduta, do teu posicionamento. Inclusive, isso pode também mexer com o teu físico. Então, você vai se sentir mais exigido no teu físico, tanto em questões de saúde, sim, porque esse aspecto aqui ele pode trazer para você a possibilidade de você ter que fazer uma cirurgia, e aí então você tem que
tomar cuidado com a imprudência no trânsito, a impulsividade, então, e também na parte do equilíbrio emocional, que também gera doenças. Isso porque, Gêmeos, o nosso comportamento aliado ao nosso campo emocional faz doenças acontecerem, tá? Então, você vai ter que nesse ano realmente repensar muito sobre a sua conduta, o teu comportamento, pensar para falar. Se o teu trabalho, e provavelmente sim, exige de você uma comunicação, aplicação do teu conhecimento, então você vai ter que se aprimorar nisso, tá? Você vai ter que lapidar a tua gestão pessoal, você vai ter que avaliar a tua liderança, você vai ter que avaliar a sua conduta e postura, tá? Então isso vem para você como um desafio, e é um desafio que você tem que tomar muito cuidado. Porque aqui você pode colocar coisas a perder. Agora tem um ponto aqui, tá? Esse cenário para você, Gêmeos, é um cenário em que você precisa ter atitude. Ou você precisa aprender a assumir as rédeas da tua vida, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes eu posso estar conversando com geminianos que não tem atitude nenhuma na vida. Se você é esse, então é um ano que você vai ter que tomar algumas decisões aqui, a vida vai te colocar à prova para que você tome algumas decisões. Se você já é aquele mais impulsivo, tá? Então você vai ter que se segurar um pouco, para você não se colocar em situações desagradáveis e para que você não coloque a perder todo o teu trabalho, toda a tua carreira, tudo que você já construiu até aqui, até porque aqui você está atravessando um novo ciclo profissional. Isso porque também o planeta Urano transita no teu signo, que te colocando em um novo ambiente, trazendo para você uma nova mentalidade, te realmente gerando um avanço, mas é um avanço dizendo, vai, faz a sua parte. E se você não está preparado, você pode ali cair ladeira abaixo. Então você precisa se desenvolver, tá? Geminianos crescem, mas precisa avaliar a conduta e a postura. Precisa avaliar o que sai da boca. Precisa aplicar o conhecimento com mais maestria. Ok? Beleza. Nós temos também aqui outro desafio, tá? Porque, veja bem, você está num ano, tá? Em que o desenvolvimento de um projeto, o desenvolvimento de uma ideia tá latente aqui para você, tá muito forte aqui para você, tá muito bom, tá? E você tem uma aderência, porque aqui você tem bons afetos. Eu vejo assim, clientes gostam de você, as pessoas gostam de você, as pessoas querem saber o que você pensa sobre determinado assunto. Um projeto, ele tende a dar muito certo, tá? Só que nós temos um desafio aqui. Esse desafio é o desperdício material, tá? Então você vai ter que nesse ano avaliar muito bem como que você, ou até quanto você investe nisso ou naquilo, ou de que maneira, talvez até no sentido de tomar cuidado com os excessos aqui. Os excessos podem prejudicá-lo, tá? Você construir esse projeto com alguém, existe alguém aqui, você tá com uma outra pessoa, ok, não tem problema, eu contratei uma prestação de um serviço ali, não tem problema algum. Ou eu tenho um sócio, eu tenho um contrato, eu tenho uma parceria, não tem problema, isso é ótimo. Só que aqui vocês vão ter, você com esse prestador, ou você com esse sócio, vai ocorrer no meio do ano aí, desse ano de 2026, você vai ter que sentar e conversar com essa pessoa, porque vocês precisam alinhar a vida material. Precisa aqui de alguns ajustes financeiros para que um projeto dê certo, para que algo de fato se materialize da melhor maneira possível, tá bom? Para outras pessoas, esse desafio pode inclusive envolver
Alguma questão burocrática, alguma questão jurídica também pode. Aqui eu diria, veja se vale a pena manter tal postura, tal conduta, para que você não tenha mais perca de dinheiro. Então, por quê? Porque aqui você vai ter desperdícios aqui. Então, você vai ter que fazer uma avaliação muito profunda com quem que você está crescendo financeiramente. Esse propósito, voltando para o primeiro exemplo, você pode ter uma ideia, a pessoa tem uma outra cabeça, uma outra ideia, e aqui vocês precisam encontrar um equilíbrio para que dê certo, tá? Para que vocês consigam progredir. Bom, esses são os desafios. Eu quero já falar para vocês uma coisa muito importante, porque a tua carreira profissional, ela vai ganhar forma, você vai voar, Gêmeos, tá? Mas tem que saber, lembra do desafio, tá? Isso tudo é agora no começo do ano, porque o ponto alto desse crescimento vai até julho. Julho é o ponto alto do teu crescimento, é o ponto alto do teu desenvolvimento. O outro mês é novembro, tá? Então você está num ponto alto de crescimento, um ponto alto de desenvolvimento, mas agora no começo do ano. Você não vai pensar em se desenvolver no segundo semestre, senão você vai dar problema, tá? Porque daqui a pouco eu vou te explicar o que vai acontecer no segundo semestre. Tudo bem. Então, aqui, crescimento, desenvolvimento e avaliação da sua conduta é o desafio. Mas agora eu vou trazer um terceiro tópico importante, que é méritos depois do esforço. E para quem já estuda astrologia, lê sobre o tema, já sabe de que eu tô falando, né? Tô falando nada mais, nada menos do que Saturno. Saturno, ele é uma consciência do esforço, da disciplina, da dedicação, do comprometimento, tá? Se você é aquele geminiano que vai se esforçar ao máximo, você vai receber méritos, mas Saturno é o tempo também. Então, esse mérito, ele não vem, ele vem, tá? A gente já viu que você tá em crescimento, mas ainda tem muita coisa para se desdobrar 2027 de todo o esforço que você vai empenhar aqui. Então, já ficou chateado, né? Já ficou, porque tem pessoas que elas ficam assim, ai, que pena, que chato, né? Ah, é tão ruim ouvir a verdade, né? É um pouco isso. Então, assim, mas veja bem, esse esforço que vai representar disciplina, comprometimento, dedicação ao máximo, ele está intimamente ligado ao trabalho em grupo e à construção de uma ideia. Você vai construir uma ideia sua. Essa ideia envolve um grupo. Pode ser um grupo pequeno de pessoas, pode ser um grupo maior, mas aqui você vai ser exigido na cooperação e na maneira como você lida com o grupo, o coletivo. E vai ter oportunidade de colocar uma ideia em movimento, tá? Como eu te disse, tem um projeto aqui incrível, só que ele vai te exigir. Eu vejo que as pessoas gostam de você. Tem aqui uma coisa de afeto, uma construção de afeto muito positivo. Mas você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar. Mas tem coisas boas aqui. Veja bem, Saturno com Netuno faz um bom aspecto com Plutão. Então eu vejo que você começa um ciclo em que o seu conhecimento ele passa por um novo patamar. Ou Gêmeos aqui evolui no sentido de voltar a estudar, voltar a se comunicar melhor. Então tem aqui um curso, um estudo, uma aplicação de um conhecimento que vai te colocar em outro patamar, tá? E nós temos um aspecto com Urano, que inclusive Urano transita no teu signo, falando que os próximos 7 anos Gêmeos vai mudar radicalmente. Radicalmente. O que você vai mudar?
a mentalidade, né? E a mente que cria tudo, então você já entendeu que é muita coisa que você vai mudar aí para melhor. Então ocorre o que? Uma renovação, uma desconstrução na tua vida. Você vai entender o que eu estou dizendo daqui 7 anos, tá bom? Isso aqui já ocorre esse ano. Esse ano fala muito da maturidade e do entendimento de como você pode colocar em prática um projeto que você já queria ter feito, não conseguiu, ou que você, mas esse ano você vai fazer. Esse ano você vai colocar isso em pauta na tua vida e vai fazer total diferença. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que esse tem um mérito para você. Tem algo que é teu, tá ali, ó, guardado pelo plano divino. Fala assim, o cosmos falou, olha, Gêmeos tem um mérito para receber. Mas agora é que você está sendo capaz de fazer esse upgrade mental. É agora, Gêmeos, que você está conseguindo parar para colocar em prática uma ideia. Porque houveram ruídos, problemas que te atrapalharam. Então é agora, é esse ano, é o ano para você. Eu espero que você se esforce. Veja o esforço como o seu aliado. A disciplina, a dedicação para os seus estudos e para o aprimoramento da tua identidade, da construção da tua postura. Tua postura não pode mais ser a mesma. Acabou. Para que esse projeto dê certo, você vai ter que mudar totalmente o seu posicionamento. Vou até escrever isso aqui. Para que o seu projeto cresça, você terá que mudar o seu posicionamento. Então, Gêmeos, é um ano incrível? É um ano incrível, mas vai ter esse tipo de situação, vai ter esse tipo de esforço e não tem como fugir disso, tá bom? Vai depender de você, vai depender de como que você está enxergando essa ideia e do quanto você está aberto a mudar a sua conduta. Esteja aberto a mudar a sua conduta. Isso é tão bom, gente. Sabe, isso aqui é nada mais, nada menos do que a confirmação de que você está evoluindo, porque não dá para evoluir sem mudança. Isso não existe, tá bom? Mas agora eu quero explicar para vocês o que vai acontecer no segundo semestre. Segundo semestre é fogo no parquinho. É fogo no parquinho, tá? Então, eu vou falar de julho até o final do ano. Vamos falar do mês de julho. O que fica em pauta aqui para você, tá? Aqui vem falando sobre medo. Medo, alguma angústia, alguma situação que pode trazer para você uma espécie de entrave. Aqui pode ser não querer se relacionar com algumas pessoas, não querer ter contato com algumas pessoas, tá? Eu acho que, ok, tem pessoas e pessoas, então você avalia mesmo se tiver que se afastar de algumas pessoas, porque são pessoas que pensam de uma maneira diferente, têm uma visão de mundo diferente. Eu acho que isso não tem problema. O que me preocupa aqui é você alimentar revoltas, porque Urano, ele é o planetinha da revolta, né? E a revolta, ela trava o nosso processo evolutivo. Então, você precisa ter uma visão assim, de que cada um é cada um tá no seu processo, cada um tá no seu caminho, assim como você. Então, ter esse entendimento vai, na verdade, te possibilitar se inserir em ambientes que são muito mais adequados para você, tá? Inclusive, gente, falando de ambiente, porque Gêmeos é ambiência.
tá? Urano, ele tá te colocando num novo ambiente. O ambiente, ele praticamente molda o geminiano, tá? Então você precisa avaliar qual é o ambiente que você entrou esse ano, que é um novo ambiente, é um novo cenário, e o quanto isso, de alguma forma, naturalmente, está expulsando algumas pessoas dali, tá? Então isso pode acontecer, você vai sentir isso muito em julho. Isso pode te trazer um pouco de medo, pode te trazer um pouco de insegurança, tá? Eu quero também fazer um alerta, se você tem aqui ou está passando por algum processo jurídico, aqui nós temos um céu que pede para aqui algumas coisas já podem vir à tona, tá? Que você pode receber alguma notícia, alguma situação, né, em que você precisa aqui se posicionar de alguma forma, tá bom? Mas aqui o que eu tô entendendo é que você tá muito claro para você que algumas situações e pessoas não cabem mais, tá? Aí nós vamos para 12, todos esses meses eu tô trabalhando a lunação. Então eu já tô adiantando a lunação para vocês. Ó, 12 de agosto. 12 de agosto nós temos um eclipse. Esse eclipse, ele tá, Gêmeos, aqui falando da relação com algumas pessoas da sua convivência. Como eu te disse, você está aqui inserido em um novo ambiente. E esse novo ambiente, ele está sendo muito positivo para você. Ele está te trazendo um amadurecimento para que você desenvolva os seus projetos, as suas ideias. Olha que maravilha, tá? Só que ele te desafia. Ele te desafia no sentido de que você precisa se desconstruir para entrar e caber neste novo momento da tua vida aí, tá? O mês de agosto nós temos a Vênus como protagonista aqui. Essa Vênus, ela tá mexendo com a sua autoestima, tá? Ela tá ajudando você a se sentir mais belo, bela, bonito, mexe favoravelmente com a sua estética, mexe favoravelmente com o teu bem-estar, então você vai estar animado aqui. E também abre namoro, tá bom? Para quem tá solteiro, ou até tá namorando, né? Talvez, e casado, enfim, aqui é um perigo, tá bom? Porque aqui você tá chamando atenção e aqui para alguns nativos você pode iniciar um novo namoro. Você pode aqui se apaixonar por uma nova pessoa, tá? Então, é um eclipse que está trazendo aqui uma outra visão sobre você mesmo, uma nova versão sobre a tua vida e a entrada de uma pessoa aqui nova, tá bom? Então, isso vai trazer ali para quem tá num relacionamento, isso é um questionamento. Mas para quem tá solteiro, isso aqui é maravilhoso, de repente vai te gerar um novo estímulo na tua vida, uma nova visão sobre você, uma nova versão sobre você mesmo, tá bom? Lembra que o eclipse ainda se desdobra por 90 dias, né? Então é um eclipse que fala muito de viagens, estudos, conhecimento. Você vai estar aqui cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para comunicar. E aí, agora a gente vai para os últimos 3 meses, né? Não, ainda tem setembro. Setembro nós temos como protagonista o planeta Mercúrio. Então, aqui você vai ter a oportunidade de entender melhor você mesmo. Olha que interessante, né? De você realmente parar para pensar sobre a sua vida, quem sou eu, as mudanças que você vem passando, que são mudanças e renovações muito profundas, muito impactante. Então, quando a gente passa por esse estímulo de mudança na vida, exige da nossa consciência uma abertura. Se a gente não está aberto, a gente sofre, tá? Então, o que eu tô entendendo aqui, Gêmeos, é que você está aberto, tá? Mas, se você é o geminiano que não está aberto, lamento lhe informar, vai ser difícil para você, tá? Mas eu acredito, porque Gêmeos, a natureza de Gêmeos é mutável, tá? Então, o geminiano, ele tende a ser mais flexível, ele se adapta mais
a novas realidades. Então, eu não vejo que vai ser difícil para você, ok? Então, aqui você vai ter um entendimento melhor sobre você mesmo, o que está acontecendo com você, o que você gosta. Nossa, por que eu mudei tanto? Eu pensava sobre isso, agora eu penso diferente. Muitas mudanças aí acontecendo. Você vai conseguir enxergar o quanto você vivia uma prisão. Essa é a realidade. E aí a gente vai para os 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro. Outubro, ele é um mês aqui para você. Ele é um mês que te coloca numa situação em que você precisa avaliar as relações de trabalho, tá? Porque aqui tem uma questão tóxica envolvendo o seu trabalho ou a sua rotina, mas que eu acredito que isso tem a ver com tudo que aconteceu lá atrás, né? Que é você num desenvolvimento maravilhoso, você se desprendendo de coisas ruins, você passando por uma inovação, então você está mudando muito a tua forma de ver a vida, isso te possibilitou conhecer outras pessoas, para quem está sozinho, uma nova pessoa entrou, talvez bagunçou a tua cabeça, e aí aqui é como se você tivesse que assumir tudo isso. Então, assumir tudo isso é você entender o que precisa ser retirado. Tá bom? É um mês que vai te exigir muito. Aqui, cuidado um pouquinho com a sua saúde, tá? Lembra que lá no começo da previsão falou que você tem que cuidar mais do teu físico, para você ter cuidado com acidentes ou cirurgias que podem ocorrer de emergência. Então, aqui seria um período que você precisaria olhar um pouquinho para a tua saúde, tá? Cuidar um pouquinho da tua saúde. Às vezes a gente passa por situações em que a gente se sentiu usado ou se sentiu de alguma forma manipulado ou ficamos ali ressentido por algumas situações. E aí quando a gente está mais desconectado dessa experiência é quando o corpo ele ocorre uma catarse, né? E aquilo se expõe, aí vem a doença, ou vem uma situação que é para você cuidar, para você realmente ter mais sabedoria. Porque aqui é um período que o teu trabalho barra tua saúde, eles são mexidos, mas com muito foco no teu bem-estar, né? Na maturidade, para você poder fazer escolhas que são melhores para você, tá bom? E aí a gente vai para o mês de novembro. Novembro tá falando do mérito. Lembra do mérito que eu falei para vocês? Do esforço para você se colocar num grupo, se dedicar num projeto. Aqui é como se esse projeto, essa meta, ela pudesse se materializar. Você já vai começar a receber alguns méritos de todo o seu esforço do ano, da dedicação, para que você desenvolva uma meta, desenvolva um projeto que dê certo e que faça sentido para você. Então, o esforço vale a pena? Opa! Como vale? Vale muito, tá? Então, o mês aqui de novembro, ele é um mês em que você receberá méritos do esforço que você já vem empenhando. Tanto que aqui, tanto Saturno quanto Netuno estão retrógrados, e eles estão retrógrados justamente porque aqui é um momento de colheita. Para quem não se esforçou, não vai receber nada, essa é a realidade. Saturno, ele é muito isso, você recebe na proporção do teu esforço, da sua dedicação. E aí, o mês de dezembro, que seria aquele mês para a gente fechar com chave de ouro, fechar com chave de ouro e falar, bom, o ano foi maravilhoso, foi tudo incrível, né? Então, só que aqui nós temos uma lunação que coloca você à prova. Ai, que lindo, né? Ouvir isso. Falar assim, cara, ouvi a previsão inteira para entender. Dezembro, terminamos com um desafio aqui para você, tá? Esse desafio, ele é um desafio que, de alguma forma, pede para que você seja livre, tá? Aqui fala muito do geminiano que mudou muito.
você já não é mais aquela pessoa. Então, isso às vezes é assustador, né? Aqui é o desejo da liberdade. Então, pode ser que algumas pessoas não compreendam, ou que uma pessoa específica não compreenda. Mas aqui é um acontecimento muito positivo. Tem o grande trígono aqui com o regente Mercúrio, com o Mercúrio, que é o seu regente. Então você está numa fase de grande crescimento, de grande expansão, de grande maturidade, mas você precisa se posicionar. Então você termina o mês de dezembro, fala muito do seu posicionamento e do quanto que isso vai ser importante. Por quê? Porque você passa por um processo em que você vai estar construindo aí uma nova personalidade, é isso. Uma nova personalidade, uma nova forma de ver a vida. É tudo muito novo. É tudo muito novo, entendeu? E você vai ter que, de alguma forma, correr para acompanhar essa mudança, para que você se posicione com qualidade, tá bom? Bom, Gêmeos, essa é a previsão para o ano de 2026. Aqui nós terminamos o ano com uma necessidade de liberdade, e essa liberdade não adianta, bate a porta com toda a força total mesmo. Então, de alguma forma, isso é muito positivo para você, tá? Então, eu quero que você escute essa previsão com muita calma, que você anote, faça suas anotações, volte a ouvir, a assistir o vídeo, para que você compreenda, porque a gente está vendo coisas muito lá na frente, tá bom? Então é isso, Gêmeos, que você tenha um ano de 2026 incrível. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Me siga lá no Olhar para o Céu também, fazendo previsão na lunação e na lua cheia. Seguimos juntos esse ano. Um grande beijo, muita luz e até mais.